Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civics Talks. E hoje a gente está com uma presença muito legal, que é a Ana Paula Martinez. Ela que é sócia do Levi Salomão, foi eleita aí como a melhor advogada do mundo de antitrust, né? E conheci ela há muito tempo atrás, eu até conto a história depois. Mandei e-mail do nada, falei, Ana Paula, puta, quero fazer meu LLM, você não quer me dar umas dicas e tal? E ela topou, não sei o quê, e foi aí que eu conheci ela. E hoje ela está aqui para falar um pouquinho dessa carreira dela, que é super legal, né? Tudo que ela já passou, experiência dela, o que ela fez para chegar onde chegou. Então, Ana Paula, muito obrigado pelo seu tempo, sair do trabalho, vir aqui ajudar a gente, ajudar a ONG para falar sobre carreiras, né? E a gente fica muito feliz, espero que você goste do papo, porque quem está assistindo com certeza vai gostar. Obrigada por me receber, obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto. Tenho acompanhado e acho, enfim, um projeto incrível, tem todo o meu apoio. Obrigado. Então, vamos começar pelo começo, que nem a gente sempre faz. Por que você escolheu direito? Você tinha lá seus 17 anos, o que te levou a escolher direito? Como é que foi? Foi uma escolha um pouco natural. Meu pai é engenheiro espanhol, veio para o Brasil com mais ou menos 40 anos. E ele deixou o curso de Direito na metade lá. Então, tinha uma frustração ali do meu pai, que acho que ele foi trabalhando isso de um jeito muito natural em mim e na minha irmã. E a gente cresceu com essa ideia de ser diplomata. Então, eu sou capixaba, como você deve notar um pouco pelo sotaque, e o Instituto Rio Branco fazia palestras regionais, enfim, para introduzir a carreira, etc. E ele me levava nessas palestras, eu achava aquilo o máximo. E fui, enfim, construindo essa paixão por querer ser diplomata. Minha irmã é 1 ano e meio mais velha do que eu, passou na São Francisco, então ela já fazia direito, e quando chegou o meu vestibular ali, para mim era uma escolha natural, não foi uma grande discussão, e, enfim. Entrei na faculdade, aos poucos fui descobrindo que eu não queria ser diplomata, então acho que esse processo acontece muito, né? Ao longo da faculdade você vai descobrindo, o direito tem muitas possibilidades de carreira, isso é uma coisa muito positiva do curso. E aí, na metade do curso, eu achei que eu queria ser juíza, fui fazer um estágio no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, eu descobri que eu não queria ser juíza, e aí eu fui para um escritório na metade do 4º ano da faculdade. Me encontrei nessa carreira sendo advogada, e enfim, onde eu estou hoje, eu sou muito feliz. E que área foi que você começou? Então, eu comecei, e esse é um ponto importante quando a gente fala de carreira e de oportunidades, escolha de áreas. Eu acho que o estudante tem que saber o que ele não gosta e aí aproveitar as oportunidades e as janelas que se abrem ao longo do curso. Então, eu fiz o estágio no TRF, na metade ali do 4º ano descobri que não era aquilo, e eu era relativamente velha, numa época em que não tinha lei do estágio, né, para ir para o escritório. Era uma competição muito forte, né? Porque todo mundo, assim, os grandes escritórios já sabiam quem eles queriam efetivar no final do 5º ano, e eu tive muita dificuldade de conseguir uma vaga no escritório. Então, eu fui mandando meus currículos e, na minha cabeça, era melhor já estar em algum escritório para tentar, eventualmente, depois chegar na área em que eu quisesse. Então, eu comecei no escritório muito pequeno de direito penal. Depois eu fui para direito civil, que lidava com causas menores, era um escritório no Conjunto Nacional. E aí depois eu consegui o Levi Salomão. Por um acaso, a vaga que tinha era concorrência. Eu acho que eu teria sido feliz e construído uma carreira, por assim dizer, de sucesso, também se fosse propriedade intelectual, mercado de capitais, societário. Então, acho que todas as áreas de direito empresarial eu teria sido feliz. Então, é isso, assim, e essa é uma lição para os estudantes. Não obcecar com uma área determinada, porque às vezes você perde uma janela que se abriu e você perde o timing da carreira, né? Tem que aproveitar uma porta que se abre. Claro, você tem que gostar ou não desgostar de uma área, né? Não, eu acho que essa é uma dica que eu não tinha percebido ainda, mas é mais fácil você saber o que você não gosta do que saber exatamente o que você gosta. Porque você pode gostar de coisas de áreas um pouco parecidas, né? Não necessariamente, por exemplo, eu quero fazer o que você falou, eu quero fazer empresarial, mas, concorrencial é legal também, né? E conversa um pouco empresarial às vezes. Super legal. Então, eu conheço a sua história já, mas queria que você contasse para o pessoal. Então, você está no Levi há quanto tempo já? Eu entrei no Levi em 2002, daí eu me formei. Logo quando eu entrei no Levi, eu tinha mandado paralelamente meu currículo para um estágio do PINCAD, aquele programa de estágio no CAD. E aí eu passei, então acabei fazendo o PINCAD, o Levi,
Depois eu passei no LLM já na sequência, né, de 2004 para 2005. Passei simultaneamente também no mestrado na São Francisco, aí fiz os créditos do mestrado num semestre só, fui lá para Harvard, fiz me preparei minha dissertação à distância, voltei para defender, tirei o bar. Você não dormiu então, né? Porque eu não sei quando que você conseguiu fazer isso. Não, foi puxado. Mas assim, Felipe, o que eu acho é a gente que você compara os LLMs com os americanos, Sim. né? Então a gente já vai com a experiência de já ter trabalhado muito. Das 9 às 9. Das 9 às 9, né? Meu primeiro dia de trabalho saiu às 2 da manhã, enfim. Então, de novo, era uma época sem lei do estágio, né? Sim, que era uma oportunidade para poder estagiar, né? Eu enxergo assim, porque muitas vezes hoje as pessoas tendem a achar que, tipo, não, eu não quero trabalhar mais do que 6 horas. Eu queria, né? Eu queria me dedicar. E eu acho que quando você chega no LLM, numa turma, tudo bem, eles têm o desafio, eles têm a vantagem da língua, mas a gente tem a vantagem da experiência. Então, para mim, foi um ano até quase que de férias, porque comparado à rotina de muito trabalho, muita responsabilidade, né? Eu já fazia os filings do CAD, e ali, assim, você ter a oportunidade de parar para aprender, estudar, fazer os readings antes da aula, uma delícia, né? Nossa, maravilhoso, exatamente. Então, eu adorei esse ano e foquei, assim, deixava sempre as portas abertas. Então, naquele momento, eu não considerava fazer o SJD, né, o doutorado, lá como de fato eu não fiz. Mas eu acho muito importante, que aí também uma dica de carreira, né, para quem está nos ouvindo, esse conceito de option value, né, de você ter o valor da opção. Então, você podia fazer o short paper, o long paper ou a thesis. Mas para fazer o SJD, você tinha que ter feito o long paper ou a thesis. Então, eu escolhi fazer o long paper. Porque vai que eu mude de ideia, Sim. né? E aí eu voltei também e reconheci meu título de Harvard na UNB. Mas para quê? Já tenho da São Francisco. Mas vai que eu queira fazer um concurso público, contar ponto. Também, assim, esses pequenos passos que eu acho importante você pensar sempre em deixar a opção aberta, né? Então, Legal. Como você preserva a opção? E aí foi isso. Aí depois eu fui trabalhar no Cleary, em Bruxelas, né? Na minha área, concorrência, tem 2 centros de excelência, onde estão os principais casos, que é Bruxelas e DC, né, Washington. Eu sou espanhola também, então para mim Bruxelas era mais fácil e tal. Estava num permanent position ali, então podia ficar, enfim, construir uma carreira no Cleary. E aí eu fui surpreendida com um convite, né, na mudança de governo do primeiro para o segundo mandato do governo Lula, para assumir a diretoria de Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico, da SDE. Ministério da Justiça. Queria ter ficado mais tempo em Bruxelas, mas, enfim, convite de governo você não escolhe, né, quando bate a sua porta. E aceitei, e acho que foi a experiência profissional mais significativa da minha vida, porque tinha muita responsabilidade e essa dimensão de que você pode contribuir, né, com o interesse público, aumentar o bem-estar das pessoas. Teve alguns casos emblemáticos, né? Então, esse mercado das maquininhas, por exemplo, né? A gente criou esse mercado com a quebra da exclusividade da Visa com a Bisanet, que hoje é a Cielo. Então, antes tinha uma exclusividade, você ia pagar alguma conta, uma loja, você vai pagar com Visa ou Mastercard, e te trazia a maquininha do Visa ou do Mastercard. E aí a gente quebrou essa exclusividade e abriu todo um mercado. E você vê assim, aí surge uma Stone, surge o GetNet, surge, enfim, todos os outros meios de pagamento, né, que hoje é um mercado muito diferente Sim. do que era lá atrás. Sim. Então, esse é um exemplo de caso, tem outros casos super importantes também, e foi muito satisfatório, assim, ver que você consegue contribuir, claro, numa dimensão específica, que era a concorrência, mas com o Brasil, né, de alguma forma. Então... Eu lembro que quando a gente tomou um café lá, 4 anos atrás, eu acho, você falou exatamente essa frase que ficou na minha cabeça. Quando o governo chama, você não pode recusar. Até agora não me chamaram, então... eu tenho certeza que te chamarão. Eu nem sei se vão me chamar, e nem sei se eu gostaria que me chamassem, mas foi um negócio muito legal que você falou, que fica na minha cabeça, que eu vejo pessoas indo hoje em dia para CAD, para enfim, que eu penso, puta, ela está fazendo a decisão que a longo prazo vai colher frutos, né? E... Agora, falando um pouquinho da sua prática mesmo, né? O que é o direito concorrencial? Assim, o que um profissional costuma lidar? Esse caso das maquininhas foi muito legal, porque eu não sabia. E hoje em dia, se um vendedor ambulante tem aquela maquininha lá, é por causa disso, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Como é que é? O profissional ele trabalha com o que nessa área? É uma área muito legal, muito interdisciplinar, porque te exige um pouco conceitos de economia,
a propriedade intelectual, o próprio funcionamento de cada um dos mercados, como funciona o mercado de cimento, como funciona o mercado de planos de saúde, como funciona o mercado de compressores, enfim. Então, todo dia você acaba aprendendo um pouco de como funciona, enfim, a sociedade, né? Sim. Tem 3 vertentes principais no dia a dia, que é a notificação de atos de concentração. Então, quando a gente tem uma operação importante, provavelmente ela vai ter que ser notificada perante o CAD, o caso emblemático muito antigo, Nestlé Garoto, por exemplo, né? Enfim, esses casos de imprensa. Então, isso notifica para o CAD, a Stone Links, a gente acabou de fazer para a Stone, Disney Fox, enfim, LafargeHolcim, vários outros. Notifica, são mais ou menos 450 notificações por ano. Então, nossa, bastante, bastante. Isso no passado até foi ainda maior, chegou a ser 700 por ano antes da nova lei, né? Aí foi promulgada uma lei em 2011 que mudou os critérios de notificação. Mas era muito trabalho, de fato, é uma porta de entrada de muito trabalho para escritórios. Depois tem as condutas anticompetitivas, né, que tipicamente você vai defender no âmbito de um processo administrativo uma determinada empresa ou pessoa física. O CAD pode processar tanto empresas quanto pessoas físicas e isso dá também um universo enorme de trabalho. Tem casos com polo passivo de 100 pessoas no polo passivo, enfim, com um polo passivo muito grande, são processos muito demorados. Imagina se ter 100 pessoas no polo passivo num processo administrativo, cada uma podendo listar 3 testemunhas. O processo de instrução é muito demorado. A gente sofria muito quando eu estava no governo com isso, às vezes eram processos que duravam 10 anos, 12 anos, né? E aí você se pergunta em relação à efetividade da justiça. Mas, do ponto de vista do advogado, enfim, são, de fato, assim, é um mercado muito rentável. Isso pode levar a acordos com o CAD, ou você mesmo propor um acordo de leniência, né? Essa leniência que hoje a gente fala muito no âmbito de anticorrupção, ela nasce, esse conceito no Brasil, com o direito da concorrência, né? O primeiro acordo firmado foi em 2003. A lei que permitiu a assinatura de acordo de leniência de 2000, uma alteração legislativa. E uma outra vertente que é de compliance, né? Então a empresa ainda não tem um processo no CAD, não tem que fazer uma notificação, mas está preocupada, quer mudar os processos internos, tem algum grau de exposição, como a gente lida com isso, a gente dá muito treinamento. Então essas são as principais vertentes. E eu acabo fazendo também, já fiz mais, hoje eu acabo fazendo menos por conta de outras atividades, mas o que eu gosto muito é de prestar consultoria para bancos, enfim, para essas instituições internacionais, a União Europeia, UNCTAD, fiz uma vez um trabalho para o governo do Chile, da Colômbia, para ser um trabalho mais de advocacy. Então, Moçambique não tinha lei de concorrência, faz um trabalho para ver se faz sentido ou não faz sentido adotar. O programa de anticartéis da Colômbia, eu fui lá, até fiquei um tempo. Nossa, que legal. Legal. Que foi até um amigo meu que estudou comigo em Harvard, ele acabou virando super bem formado, ele fez Harvard, depois fez Oxford, virou o chefe da autoridade de concorrência da Colômbia. Nossa. E aí ele me chamou para estruturar, inspirada na experiência brasileira, o programa de cartéis de lá. Enfim, com um desafio que lá deve cartéis... ser um grande desafio, né? Nesse negócio tem dois sentidos, enfim. Mas foi muito legal. E isso eu gosto também de fazer, sabe? Tem um espírito mais público assim, nesse trabalho. Nossa, que legal. Então, quem estiver assistindo, tiver interesse nessa área, né? Porque o que você falou, eu consigo enxergar, né? Para você definir um ato de concentração, você tem que conhecer a empresa, a atividade econômica, né? Além de ver os números, tem que... Muito, muito legal. Então, a sua trajetória sempre foi fazendo zilhões de coisas ao mesmo tempo, difíceis, né? Que é coisinha assim. E qual foi uma experiência assim que você tomou uma decisão, talvez o LLM, não sei, que você falou, puta, é um risco muito grande, vou tomar, mas que hoje em dia você olha para trás e fala, graças a Deus que eu decidi tomar esse risco? Talvez a ida para São Paulo para fazer direito. Faculdade. Eu acho que era uma decisão natural, mas foi um processo ali que precisou de um empurrãozinho para eu vir. E assim, olhando para trás é tão óbvio, né? Assim, que eu tinha que sair de casa, não só pelo aspecto de que naquele momento era a faculdade melhor ranqueada e tudo mais, mas porque você sai de casa, você fica mais independente, você tem que começar a construir a sua história, né? Acho que quando você está na casa dos seus pais é um outro contexto. Mais fácil, né? Então aquilo ali, assim, teve uma mini dúvida ali, acho que teria sido um caminho muito diferente. Eu também, na época,
como eu sou espanhola, eu fiz o vestibular da Espanha e passei na Complutense, que é também a melhor faculdade espanhola e tal. Também foi uma decisão, tipo, então eu vou para a Complutense ou fico no Brasil? Meu pai falou, bom, escolhe, porque assim, onde você fará a faculdade de Direito vai definir seu futuro profissional. E escolhi o Brasil, e acho que foi uma decisão super acertada, né? Que você vê, o Brasil ainda é um país de muitas oportunidades, que permite grandes pulos, grandes saltos. Eu me comparo com as minhas primas na Espanha. Claro, todo mundo tem uma vida muito confortável, mas você não tem espaço para grandes saltos. Entendi. E principalmente para a gente jovem, né? Se você olhar, por exemplo, essa experiência que eu tive no governo aos 27 anos, você não encontra isso na Espanha, né? Verdade. Assim, é uma outra cultura, outra cabeça. Você está num cargo importante na Europa, tipicamente você vai ter 40, 45 anos, né? Então, o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, tem essas vantagens. Acho que tanto no campo empresarial, que a gente vê também, enfim, grandes oportunidades de mercado, quanto nessas carreiras mais tradicionais como é o direito. Nossa, boa perspectiva essa, né? De você ter espaço para muita coisa nova, apesar de... É novo porque precisa de muita melhoria, né? Então as soluções que você consegue entregar são muito legais. E agora, uma coisa que todo mundo pergunta pra gente aqui, quando a gente chama pessoas já, sei lá, sócio de escritório, bem-sucedidas e tal, no âmbito do direito, que dicas você daria, por exemplo, para alguém falar tão bem quanto você, assim, sabe? Alguém melhorar a oratória, ou reformulando assim. Acho que tem dois tipos de conhecimento que as pessoas podem se aprofundar, o mais técnico e o soft skills, né? Que é a oratória, habilidades interpessoais. Que dica você daria para alguém se preparar? Estou me preparando para conseguir meu estágio, ou vaga de júnior, ou aplicar para um LLM, sei lá. Que dica você daria para a pessoa se preparar para o mercado de trabalho, assim? Eu acho que tem que ter um grau de obsessão. Então, você quer o estágio no escritório X. Puxa, vai lá, pesquisa os sócios que estão lá, quais são as áreas de interesse de cada sócio, qual que foi, sei lá, a dissertação dele. Eu me surpreendo, né? Eu participo do processo seletivo, por exemplo, da Fundação Estudar, e tem, por exemplo, um livro lá, que é a Cultura de Excelência, né? Que conta a história dos 25 anos da Fundação Estudar. Agora, esse ano, nós fazemos 30, mas naquele momento era 25. E eu me surpreendo com o número de candidatos que nunca leu o livro. E aí eu passo pela minha cabeça, nossa, mas você quer entrar num clube, tem um livro pronto para você, que conta a história de como tudo aconteceu, e você não leu esse livro, sabe? Então, as pessoas se preparam um pouco para aquelas oportunidades, para aquelas janelas de oportunidade que ela vai ter. Que isso me lembra até aquele filme Wall Street, Poder e Cobiça, quando ele bate na porta do Gordon Gekko, né? Ele tenta uma entrevista lá com um espacinho, 5 minutinhos com ele, manda a caixa de bombons para a secretária, ele finalmente consegue. Ele sabe que é aquele momento que ele precisa entregar, chamar atenção, que pode ser o grande salto da vida dele, né? Então, para quem está se preparando, quem quer uma oportunidade no estágio, vá muito preparado, leia tudo sobre aquilo, pense em investimento adequado, né? Eu sei que hoje em dia pode tudo, mas a carreira do direito é uma carreira formal. Então, às vezes, a geração mais recente, dos 20 anos, está acostumada com código de vestimenta, mas pensa que quem vai te entrevistar é uma pessoa, às vezes, de 50 anos, que tem outra cabeça, que pode ser mais retrógrado. É certo ou errado, mas é o que é, e vai acabar sendo o filtro da pessoa que te entrevista. Então, você também precisa se adaptar ao mundo de quem vai decidir, né? Claro que respeitando também seus limites, os seus limites, né? A necessidade da sociedade avançar. Mas só te interromper, um negócio muito legal, experiência própria minha, né? Quando eu estava aplicando para o Clear e tal. É um negócio que lá nos Estados Unidos é muito mais básico esse negócio da preparação, né? Então, quando eu estava lá, eles tinham um workshop de não sei o que tem que fazer. Eu assisti todos os vídeos possíveis que a Francesca participou, porque ela ia me entrevistar e, sabe? Você tem que saber, né, com quem você está falando. É muito importante. Isso que no Brasil não tem esse critério. Entrevistas vai chegar lá, aqui no Brasil é entrevista, não estou generalizando, tá? Você vai chegar e bater um papo sobre o que você faz da sua vida e acho que você pode falar melhor. Quando chega alguém que sabe tudo o que acontece no escritório que ela está aplicando... Super salta surpreende, os olhos, né? Salta aos olhos, exatamente. Então, todas as entrevistas que eu fiz, eu tinha essa obsessão, assim, de conhecer a história, as áreas de atuação, os grandes casos do escritório, né? Para você não chegar crua. Então, você tem referências da pessoa e consegue controlar um pouco a conversa, né? Acho que isso é o principal, assim. E hoje em dia, assim, claro, a gente... nem todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades, mas eu acho também que tem muitas pessoas dispostas a ajudar. Então, você vai conseguir
tem uma oportunidade para um currículo X, poxa, tenta mandar um e-mail para alguém te ajudar, um amigo de um amigo, uma terceira pessoa, que às vezes você também está tão acostumado a ler aquele documento, você não enxerga mais o erro. Acontece comigo, né? Você fez o documento, você não consegue... minha irmã, puxa, Bia, lê aqui para mim, tem algum erro? Você tem que pedir ajuda para terceiros, né? Então, não necessariamente né, precisa ser o Papa ali para revisar o que você fez, mas buscar essa ajuda também, né? E assim, da forma mais... dar o seu melhor, né? Sim, sim. E acho que quem está do outro lado vai conseguir perceber esse esforço. Não, muito legal essa história de... Não história, o cuidado com detalhes, sim, né? Porque às vezes você pode estar com a cabeça em outra coisa e por isso você comete um erro bobo, e esse erro bobo pode transmitir uma imagem que você não está preparado, né? Não está cuidando do mínimo, que é mandar o currículo. Eu acho que isso vale também para a carreira, né? De novo, a gente é uma carreira calcada em detalhes. Então, eu já vi grandes casos de societário serem perdidos por um erro na procuração, né? Ou na vírgula, tem um caso muito famoso lá fora que uma vírgula acabou com o processo inteiro, né? E a gente também, enfim, tem um caso próximo que era, enfim, um recurso, que quem assinou o recurso não estava na procuração inicial, e aí o recurso não foi recebido. Nossa. Enfim, depois até era um erro formal que conseguiu ser consertado, mas assim, um aperto desnecessário, né? Então, sempre esse cuidado que vai desde do momento a obtenção da vaga, mas você tem que carregar isso para o resto da vida, né? Eu estava até no estágio um dia, uma menina respondendo um e-mail particular no e-mail do escritório, mandou para um cliente sem querer um meme, assim, sabe? E isso foi demitida, mas assim, é uma coisa tão besta, às vezes, que ela não faz por mal, sabe? Que acontece. Mas sem mostrar esse livro que eu achei muito legal. É um livro lançado faz uns 2, 3 anos, deferido, a advocacia segundo seus protagonistas, que eles reuniram mais ou menos 10 pessoas do mundo do direito para contar a história, advogados, né, especificamente, então uma linha nesse mar que é o direito, para contar o começo da carreira como foi. Então, acho que isso pode ser legal para quem está em início de carreira, também desmistificar, né, entender assim, que os caminhos eles não são muito claros no começo da carreira e as coisas vão acontecendo aos poucos. Eu achei uma iniciativa boa e eu queria recomendar. Não, ótimo, porque ouvindo a sua história, né, você que é uma grande referência no direito concorrencial, a galera pensa que você começou aos 18 anos no concorrencial, mas você acabou de falar, puta, eu fiz penal, depois fiz civil, estagiei com juiz, e a vida me levou a isso e, enfim, você estava atento às oportunidades, né? Muito legal. E agora, e da parte técnica, assim, você costumava, assim, para você dar conta de bar, Harvard, tese, você tinha algumas técnicas de estudo, de foco que você usava, ou alguma coisa que você aprendeu com alguém que você, sabe, costuma levar para sua vida que te faz ser bem-sucedido nessa parte mais técnica? Ou hábitos de estudo, não sei, alguma coisa que você possa recomendar? Eu sou muito focada e muito objetiva. Na época do bar, o meu quarto tinha papéis em todas as paredes, porque eu tenho muito essa coisa da memória visual e da associação. Então, eu literalmente escrevia, falo em voz alta quando eu estudo, e ia grudando as coisas, tipo no espelho, parede, cama, e aí isso, né, me ajuda a associar ali a informação. Acho que isso é o principal, assim, e eu também não... Mas você sempre está lendo, né? Assim, você pode falar, você hoje em dia é sócio, chegou no patamar mais alto do escritório, mas você não deixa de estudar sempre, né? Sim, não. E acho que é uma área que a gente precisa estar sempre atualizado. O principal, claro, é ser bem formado, entender as caixinhas do direito, teoria geral, direito público, direito privado, existência, validade, eficácia, né? Esses campos precisam sempre estar muito claros na nossa cabeça. Mas isso vai permitir uma migração entre áreas também. Porque às vezes, assim, concorrencial está em alta, mas aí pode mudar para compliance, como foi muito a realidade, né? A gente viu esse mar da Lava Jato chegando e um mercado altamente lucrativo para os escritórios. Sim. No mundo ainda pré-inteligência artificial incorporada nas investigações internas, porque acho que isso está chegando e vai mudar muito o mercado de investigação interna, né? Esses mercados tipicamente muito dependentes de processamento de dados, em escala. Porque você pode falar, né? Eu já acompanhei muito, você vai fazer uma investigação, você analisa uma pilha de 300 mil e-mails para você achar uma palavrinha e a tecnologia está aí para achar para você, né? Exato. Então, sem tecnologia, você pega, por exemplo, a investigação interna mais cara, tem 2 casos emblemáticos, mas o caso da Siemens, investigação interna de 800 milhões de dólares. Né? O custo da investigação? Nossa. A Eletrobras divulgou a investigação interna agora de Lava Jato, mais de 400 milhões em investigação interna.
Petrobras, dados de 2015, que eu imagino que tenha superado isso, mas são os últimos que eu tenho, mais ou menos 200 milhões de reais em investigação interna. Porque é isso, você precisa ter lá, revisar 800 mil documentos, você vai ter lá alguém de nível 1 olhando cada um desses documentos, não faz sentido, né? E aí é isso que eu falo, a gente tem que estar preparado, teve uma matéria acho que foi da Forbes, 2019 por aí, que era, será que as carreiras do direito vão desaparecer por conta de inteligência artificial? Eu acho que algumas linhas sim, né? Então isso de investigação interna multimilionária não faz nenhum sentido, porque você vai dar critérios para identificação de documentos, esse processamento eletrônico dos dados vai ser muito mais efetivo sim, até do que uma pessoa mais segura, de carne, às vezes, né? de carne e osso. Pisca o olho, passa a palavra-chave. Sim, claro, exatamente. Ainda assim, acho que para os grandes conflitos, para algumas áreas do direito, como é o direito penal, é difícil você imaginar isso na mão de máquinas, né? Acho que tem áreas muito dependentes do fator humano, como sim, é o direito penal, como é a decisão em grandes casos. Mas claro que para análise de jurisprudência, esses trabalhos mais tipicamente de pesquisa e de processamento de dados, essas áreas vão desaparecer. E áreas correlatas também, sei lá, contador. Você contrata o contador para fazer seu imposto de renda. Acho que isso... Você pode pôr os números ali e sai, né? Contratos. Agora você tem lá vários apps. Então, do diligence, sim. A gente recebe muitas dessas empresas no escritório hoje oferecendo esses serviços, né? Acho que de uns 2, 3 anos para cá virou uma realidade, mas acho que falta ainda mais uns 5 anos. Acho que daqui a 5 anos vai ser um mercado muito diferente. E aí, a minha preocupação, a gente estava conversando isso um pouquinho antes do programa que começar, é com esse mundo de estudantes do direito, né? O Brasil, hoje, o curso que tem mais estudantes é direito, foi pedagogia no passado, hoje é direito. A gente tem mais ou menos 900 mil estudantes de direito no Brasil, em 1.600 faculdades, um pouquinho mais do que isso. O maior número de faculdades do mundo, né, que a gente também estava falando. Um advogado, um bacharel para cada 190 habitantes. Pois é. Essa é a conta. E Estados Unidos, por exemplo, tem uma população maior que a nossa, tem 207 faculdades de direito cadastradas. Né? Fração. Portugal tem 17, enfim. Então, a gente tem 1 milhão, mais ou menos, de inscritos no OAB, 50% formados há menos de 5 anos, e a gente tem esse mundo de gente vindo. Então, me preocupa um pouco, né, como a sociedade vai conseguir incorporar esses profissionais no mercado de trabalho, lidar com essa expectativa de fulfillment profissional que eles têm num universo em que a carreira está mudando, né? Então, que você tem que se adaptar e que essas horas mais baratas estão desaparecendo. Que é justamente o profissional de início de carreira, né? Sim, que é exatamente o profissional, então, exatamente. Pode ter, a gente trabalha aqui com bastante bolsista que está fazendo direito e acho que a frustração vai de várias formas, né? Vai de propósito, porque o trabalho não é tão sofisticado, né? Então você tem que lidar com isso. E agora, se nem tivesse trabalho não sofisticado, vai ser de não ter emprego. Não ter emprego, mas vai ser mais difícil de achar, né? Porque, como você falou, essa coisa mais básica, que não é tão intelectual, vai ser substituída, às vezes, para tornar o trabalho mais barato para o cliente também, né? Sim. Mas, assim, ótimo exemplo, né, para quem está ouvindo. E da parte técnica, assim, o LLM, você recomenda? Eu recomendo porque eu fiz, mas se você recomenda no seu escritório, como é que funciona? Vocês incentivam? A gente incentiva muito. Minha irmã, você vê, ela era mais velha do que eu, mas ela estava no escritório que não tinha essa cultura. Tá. E quando eu cheguei em São Paulo, entrei lá no Levi, eu olhava para cima, todo mundo tinha feito LLM em Yale, em Harvard, Columbia, e aquilo me serviu como referência. Então, eu comecei a olhar para aquilo, eu também quero, né? E acho que é uma experiência incrível. Quem puder fazer num lugar em que seja uma cultura jurídica diferente, de common law, ao invés de civil law como é a nossa, acho que tem um ganho de você aprender um sistema jurídico diferente, né? Baseado em jurisprudência, essa coisa mais pragmática, mais prática, straight to the point. Então, eu lembro quando eu comecei no Cleary, eu tinha um chefe que era espanhol, e ele também tem a nossa cultura, né, assim, de memorandos de 30, 40 páginas, e eu fazia, e tinha, enfim, a aula dos ingleses, que era, olha, 3 páginas. Falei, não, mas os 3 páginas é difícil colocar tudo em 3 páginas. Né? Não dá, é 3 páginas. E depois ainda foi pior, que quando eu fui para o governo eu tinha que fazer memo para o ministro, que era meia página. Então, assim, e é isso, dá mais trabalho escrever menos, dá mais trabalho falar menos. Desculpa, eu tenho uma memória que às vezes ele é bem seletiva. Você falou uma frase também, 4 anos atrás, que eu lembro até hoje, que foi uma
Você falou que foi Pascal que falou. Desculpe a carta longa, não tive tempo de escrevê-la curta, né? Eu uso, a Gabi já ouviu isso várias vezes, tá? Porque eu falo, é muito difícil ser simples, né? É muito complicado você... A gente faz processo seletivo, eu falo, gente, eu quero colocar tudo em uma folha. Não dá, às vezes, porque é complicado, né? E quando consegue é maravilhoso, né? Não, eu tenho essa obsessão também com tudo, com e-mail, quando eu estava no governo, o caso mais importante no judiciário que a gente fez foi os leilões de concessão do Rio Madeira. Então, tinha lá um grande leilão de concessão para Santo Antônio Geral. A Odebrecht tinha feito acordo de exclusividade com todos os fornecedores de turbinas e geradores com base no Brasil. Enfim, a gente adotou uma medida preventiva que foi questionada judicialmente. Suspensão de segurança, super área de liminar e tudo mais. Bom, STJ, momento ali para convencer o ministro e tal, numa suspensão de segurança. Eu me esforcei para escrever menos de 20 páginas. Era um negócio assim super complexo. E eu tinha aquela obsessão de, não, uma linha a menos já conta, porque, claro, tem que se colocar num lugar do outro, que tem milhões de casos, tem outros desafios da vida particular, tem a aula que ele dá, e ele tem aquele espaço de 10 minutos para o seu caso. É o caso da sua vida, mas ele tem 10 minutos para aquilo, né? Sim. Então, como você consegue simplificar para ser intuitiva a decisão? E também no Orientation Week, né, de Harvard, quando eu estava lá, a coordenadora lá, que era a Nancy Pin, ela falava, be mindful of people's time. E o que ela falou você vai mandar um e-mail para professor, tem que caber na telinha do celular. Se ele tiver que fazer scroll down, ele não vai fazer, porque ele vai bater o olho, deu para resolver ali, não deu. Vai fazer depois, né? Vai ler quando esquece. Tem tempo, e às vezes não tem tempo. Exato. Não, eu recebo, assim, em média, 400 e-mails por dia, recebo e-mail de muito estudante. Quando é muito grande, não é que você não... Mas, assim, você não chega lá e aí tem outra coisa para fazer, né? Então, eu acho muito importante, voltando àquele tema de o que fazer para você conseguir abrir as portas e tal, aproveitar a oportunidade, tem que gastar tempo para falar menos. E, aliás, também tem uma outra referência importante. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias emitiu uma diretiva, que eu acho que foi em 2009, faz tempo, eu acho. Regulamentando o número máximo de páginas por petição no tribunal. Então, de 15 a 50, não pode passar de 50, e 50 em raríssimos casos, e tipicamente 15 a 20 páginas. Assim, no Brasil, acho que se isso fosse incorporado, seria super polêmico, nossa, estão limitando o meu direito à defesa, contraditório, etc, etc. Mas lá o que eles pensam não, estou te ajudando, tipo, gasta mais tempo aí para fazer, né, em vez de colocar em 70 páginas, coloque em 15, que você vai ter mais chance de ganhar seu caso, né? Então, acho que esse esforço também da experiência do LLM, né? Voltando à pergunta de por que o LLM, acho que você tem acesso a essa cultura de ser mais prático, de resolver problema, né? De entender que o direito ele não transforma a realidade, né? Essa fase inocente do direito, que eu até acho que é tipo a segunda fase. Uma primeira fase é criar as instituições, criar um mercado, etc. Coisas que a gente toma como dado hoje, mas foi o direito que permitiu essas construções para poder ter a vida em sociedade. Tá bom, isso foi feito. Depois, uma fase inocente, que é achar que o direito transforma a realidade. A nossa Constituição é um exemplo disso. Direito à educação, à saúde, a ser feliz, mas você não transforma a realidade, né? O direito é um instrumento que precisa ser usado para resolver problemas, e você tem recursos escassos, né? E essa dimensão de problem solver tem muito nos Estados Unidos, no Reino Unido, e foi uma dimensão que acho que eu tive pouco quando passei pela faculdade aqui no Brasil. Eu lembro que no curso de Direito Constitucional lá, o primeiro capítulo, eu fiz a aula com a Marta Minow, o primeiro capítulo era Cost-Benefit Analysis, a análise de custo-benefício na decisão judicial. Puxa, isso nunca passou pela minha cabeça, porque no Brasil não, você tem direito à dignidade da pessoa humana. Muito abrangente, né? Então, vamos dar fralda geriátrica para todo mundo. Mas, poxa, se você dá fralda geriátrica para todo mundo, eu estou dando um exemplo específico de uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que era um caso de um senhor pedindo fralda geriátrica e não estava na lista do SUS. Sim. E chega lá na STF, ela fala, não, mas a dignidade da pessoa humana, ele tem que ter acesso à fralda geriátrica. Mas se não está na lista do SUS, o que vai acontecer é, para dar a fralda geriátrica para esse senhor, você está tirando talvez o recurso para diabetes. E aí o sujeito que está tratando diabetes, que foi o remédio selecionado pelo SUS, né, por quem faz a política pública do Poder Executivo, não vai ter mais, né? Aí você acaba, entre aspas, matando quem você não está vendo, e o sujeito que foi lá pedir, né, um medicamento específico consegue ganhar.
Então eu recomendo muito para todo mundo fazer o LLM, quem pode, né, ir para fora. Tem essa questão de recursos, que eu sei que é caro, mas tem várias bolsas disponíveis. Quando eu fui, eu acabei indo no mesmo ano que a minha irmã, tinha uma questão de custo, mas assim, eu fui atrás de bolsa, tem a bolsa da Fundação Estudar, tem a bolsa do Instituto Ling, que é específica para LLM. As faculdades, às vezes, dão um desconto, né, no tuition, que é o tal do grant. Tem empréstimos de longuíssimo prazo que eles também disponibilizam lá fora. Então, mesmo quem tem dificuldade de acesso a recursos, tenta, né? Tem que tentar e depois você vai lidar com um problema bom, que é como se financiar para poder ir, né? Exato. E uma coisa que você não falou, que as faculdades lá, elas querem ajudar quem não tem dinheiro. Sim. Então, o dinheiro não é um problema porque elas têm muito dinheiro, né? Sim, Recursos. sim. Então, quem não tem dinheiro e é bom... Diferente daqui, que tem toda uma questão de prova e pronto, lá eles analisam o candidato como um todo, eles querem ajudar, né? Principalmente Harvard, que, assim, tem um endowment lá de não sei quantos trilhões, sei lá, bilhões, não sei. Mas é muito legal. E, bom, acho que a gente está chegando no final aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença, eu aprendi muito. Acho que foi uma das aulas mais práticas que a gente teve aqui, aulas, né? Porque foi muito legal trazer exemplos práticos, né? Porque eu acho que assim que você aprende, trazendo exemplos práticos do que você vai fazer e tal, do que você faria para se ajudar a conseguir uma entrevista, né? Enfim, as portas aqui sempre estão abertas, tá? Da ONG, você fez um trabalho muito legal na Fundação Estudar, já com essa parte de educação, mentoria e tal. Mas a gente queria agradecer a sua presença, eu gostei muito, a Gabi está rindo aqui, gostou muito também, tenho certeza que quem está escutando gostou e quando quiser, só voltar. Obrigada, foi um grande prazer. Obrigada. Obrigado, pessoal.